O que faz uma pessoa sofrer? Para pensar. Qual que é a manifestação do sofrimento interior, humano? Qual que é a sensação que você experimenta quando você está sofrendo? De que não há solução. Você está num beco sem saída. Quer dizer, nada está conectado com nada. Então você não consegue conectar aquela situação, aquilo que está acontecendo, com nenhuma outra coisa. E aí parece que você está isolado, ilhado. Quando você vai para a terapia, o terapeuta ajuda você a construir uma ponte. O que é essa ponte? É uma ponte simbólica, ele te conecta no mundo, você está ilhado. Aí agora você pode sair dessa ilha e ir para a cidade. Você fala, ufa, caramba, tem solução. Nossa, a vida não é só isso. Esse sofrimento, ele não é tudo. E ter uma segunda alternativa é sempre um alívio. Uma pessoa materialista é uma pessoa que não consegue entender que tudo aquilo que é material aponta para uma outra realidade que está ausente. Então aí tem aquele famoso verso da Adélia, assim, olho para a pedra e vejo pedra. Quando Deus me tira a poesia, olho para a pedra e vejo pedra. O que isso significa? Isso significa que ela não está conseguindo fazer uma integração simbólica. Então ela olha para a pedra e só vê pedra. Essa pedra não lembra nada. A pedra é só pedra. Isso é muito triste. Isso é a expressão do materialismo. A ausência de poesia na vida causa isso, né? Porque o que é a poesia? A poesia é o contato com chaves simbólicas de compreensão da realidade. Então, por exemplo, você vai ver que Camões, para falar de amor, o que ele usa? Ele usa, por exemplo, o elemento do fogo, da dor, da ferida. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Quer dizer que o amor é fogo, ele é fogo. Por exemplo, eu acendi o fogo do fogão, queimei o dedo, assim, eu olho para o fogo ali e falo assim, nossa, amor. Não. Quer dizer que aquele fogo, né, ele aponta para uma outra realidade, tá? Que parece que é um pouco do amor, tem a ver com o amor. Né? Porque o amor é uma coisa de fogo também, o amor é uma coisa de ferida também, ele tem também, a realidade do amor traz isso consigo. Um quê de ferida, um quê de dor, né? Um quê de contentamento descontente. Não é isso? Quando você ama, isso está tudo junto. Então a realidade material, ela ajuda a gente a ter uma noção daquilo que são as realidades sublimes, imateriais. Tá certo? Perfeito. Então veja, quando uma pessoa ela tem uma concepção de mundo materialista, ela não consegue rezar. Por que ela não consegue rezar? Porque ela não tem uma chave simbólica, ela não tem poesia para olhar para o mundo. Então, ela não consegue, digamos assim, se elevar. Ela paralisa, ela olha para a pedra e vê pedra. Ela olha para coisa e vê coisa. Ela não consegue fazer conexões. Dá para entender? Ela não consegue conectar. Por quê? Ela olha para a realidade e vê a realidade toda dispersa, toda fragmentada. Ela não consegue unir a coisa. Ela não consegue ter uma compreensão simbólica. Ela tem uma compreensão diabólica, desintegrada. As coisas dispersas. Está tudo disperso. E nada conecta com nada. Nada conecta com nada. Então, veja que esse nada conecta com nada vai levar o sujeito a absolutizar a parte. Por quê? Nós estamos sempre buscando o absoluto. A felicidade absoluta, a eternidade, a beleza absoluta, o bem absoluto, a verdade absoluta. Isso é um movimento natural do espírito. Consegue compreender? A gente sonha com uma realidade estável.
Entende? Um jeito poético de dizer isso. A gente tem saudade do céu. A nossa alma clama por Deus. E Santo Agostinho expressa isso de um jeito bonito também. Santo Agostinho é muito poeta, assim, ele tem essa coisa da poesia. Não? Como é que é? Tu nos fizestes para ti, e inquieto está o nosso coração até que não repousa em ti. Beleza? Então, quer dizer, enquanto a gente está na realidade material, o símbolo, ele é um meio através do qual a gente consegue conceber melhor a substância de tudo que existe, que é Deus. Beleza? Então vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar assim, ó. Você tem Deus, tá? E você tem... Deus é o ser, beleza? Você tem a coluna vertebral aqui da realidade, que é o ser de Deus. Tudo que existe tá ligado nessa coluna vertebral. Da mesma forma que os seus nervos, eles estão ligados no sistema nervoso central aqui, através da coluna, assim é a realidade. Então você tem Deus, digamos, no topo da hierarquia e também na substância, que dá substância a tudo que existe. E aí você tem uma hierarquia dos seres, né? Você tem aqui os anjos, os homens, os animais, os vegetais e os minerais. Tá? Grosso modo, essa é a hierarquia de tudo que existe. Tá? Então, no sentido de hierarquia mesmo, nós homens, seres humanos, nós estamos apenas abaixo dos anjos. Beleza? Os anjos são inteligências puras, incorpóreas. Então, nós temos inteligência, mas nós temos corpo. Então, digamos assim, nós somos um misto de anjo com bicho. Nós conseguimos enxergar a realidade, a verdade, etc. As leis eternas, o bem, a beleza. Mas a gente come, a gente dorme, enfim, beleza? Como um animal, tá? Então, olha só. Deus não tem rival porque Deus é o ser. Deus é a substância de todas as coisas. Então, quando eu olho para as coisas e eu não consigo, por exemplo, simbolicamente, tá? Quando eu olho para o ouro e só vejo ouro, quando eu olho para uma planta e só vejo planta, quando eu olho para um bicho e só vejo bicho, quando eu olho para uma pessoa e só vejo pessoa, aí o anjo já fica difícil, né? Mas quando eu concebo, por exemplo, a perfeição angélica e isso não me leva para o ser com S maiúsculo, isso não me faz pensar em Deus, quer dizer que eu tenho uma concepção de mundo meio diabólica. Então, assim, eu não consigo me elevar. Está compreendendo? Eu não consigo conectar uma coisa na outra. É como se pedra fosse pedra, não quer dizer nada, não se conecta com nada. Bicho é bicho, tá? Então está tudo fragmentado. Só que como o espírito ele busca essa unidade, esse senso de unidade, a totalidade, o absoluto,
A tendência é você absolutizar uma parte. Essa parte que está fragmentada. Consegue compreender ou não? Por isso que quando você não tem abertura à vida espiritual, quando ela não é bem dirigida e não causa essa abertura para o real, tu fica alienado. Tipo assim, tu reza, mas tu fica maluco. Não reza de verdade, assim, fantasia que reza. Fantasia que é próximo de Deus, íntimo de Deus, mas tu fica maluco. Por quê? Porque você não quer olhar para determinadas coisas. Então você pensar no demônio, o demônio te lembra de Deus, porra. Né? O demônio, mesmo odiando a Deus, ele acaba servindo. Assim, porque ele é criatura. A maioria das pessoas enfrenta uma dificuldade danada para vencer algum vício, algum pecado, exatamente por isso. Porque elas têm uma concepção legalista do pecado. Então, aí na hora de investigar o que acontece com elas quando elas têm um impulso de fazer uma merda, um pecado, elas não querem, porque é feio. Então é melhor não olhar. Vamos só pedir perdão a Deus e fingir que eu não sou esse cara sujo aqui que faz pecado. Entendeu? Quando no fundo o que você deveria fazer era o movimento contrário. Assim, pera, deixa eu prestar atenção aqui, cara. O que eu tenho na cabeça, assim? O que está me levando a isso? Né? Que tipo de fantasia eu tenho? Né? Com vício, com pecado, com a gula, luxúria, avareza, etc. Né? Assim, você vai ver que é uma esperança, você tem uma esperança naquela coisa, você tem um amor por aquela coisa. Né? O que é o amor? Nesse sentido, o amor ele é a tua vontade se movendo inteiramente para aquele objeto, para aquela coisa. Então aí a gente tem um amor desordenado. Porque o amor ordenado, ele vai levar a tua vontade a se mover por aquele objeto por amor a Deus. E não por amor ao objeto, à coisa. Consegue entender a diferença? Por que por amor a Deus? Porque, assim, veja, é como tu recebeu uma aliança de um noivo. Você recebeu a aliança do noivo, mas você está gostando mais da aliança do que do noivo? É um movimento meio maluco, né? Então, é maneiro receber uma aliança, um brilhante, né? Do namorado, do noivo, sei lá, do marido. Mas aí imagina, tu pega aquele negócio e tu começa a gostar mais daquilo, amar aquilo e esquece de quem te deu o presente. É isso que acontece quando a gente olha para as coisas desse mundo, beleza? E não consegue encontrar o referente e a substância. Para o que essas coisas apontam? O que fundamenta a existência delas? Deus. Então, nesse sentido, não tem para onde você correr. Tá? Ou no fundo do abismo, ou no alto das montanhas, tu vai encontrar ele. Se você olhar para o demônio, o demônio existe, não existe? O que mantém ele na existência? O ser de Deus. E por que Deus não destrói o demônio? Porque Deus pode fazer tudo, menos odiar. Deus não erra. Está compreendendo? Deus não erra. Então, se Deus criou Lúcifer em liberdade, Deus ama Lúcifer até hoje.
E o amor de Deus é irrevogável. E o castigo do demônio, o sofrimento do demônio é exatamente esse. Deus o ama. Ou seja, o demônio ele não é capaz de ferir a Deus. Não muda nada. Está entendendo? Deus não se entristece. Deus continua amando. Deus é digamos, a fruição do amor. A fruição do fogo do amor. É isso que Deus é. Então você imagina, você odeia Deus, mas você não pode causar nada a Ele. Esse é o castigo do demônio. Assim, eu odeio uma pessoa que me ama. Eu odeio a própria razão do meu existir. Eu odeio o chão que eu estou pisando. Beleza? Então, Deus é essa fruição da caridade suprema, do fogo de amor. E o demônio é esse serzinho que vive de odiar, né? Que vive de odiar, que vive de perverter, de verter para baixo, de causar confusão. Esse é o trabalho dele. Né? Assim, deu para entender mais ou menos? Tá? Então, beleza. Aí, olha só. Voltemos aqui. Então perceba, tudo que existe aponta, no final do dia aponta para Deus, no final das contas aponta para Deus, para a existência de Deus. Então, individualmente falando, né, o monge ele ia para o deserto justamente para reordenar a alma dele nesse sentido. Tá? Para conseguir estar em contato com Deus, então viver dessa fruição de amor. Então é muito maluco que as pessoas hoje em dia elas não consigam perceber que existe algo além, existe uma ordem nas coisas. E que as coisas não têm uma referência em si mesmas, elas sempre apontam para uma outra coisa. Ou seja, tudo está conectado com tudo, dito de outro modo. A lousa aqui, o iPad, está em cima da mesa, está em cima do mousepad, que está em cima da mesa, a mesa está em cima do piso, o piso está em cima da laje, a laje está no chão, beleza? O chão conecta com o coqueiro, que está conectado com a avenida, que não sei o que, tarará, que todo mundo anda, tudo está conectado com tudo. Quando uma pessoa tem uma visão diabólica do mundo, ou ela está sob a influência do diabo, ela não consegue enxergar a conexão entre as coisas. E, portanto, as coisas não a conectam em Deus. Dá para entender? Então, quer dizer, eu olho para a comida e essa comida não me lembra nada de Deus. Eu olho para uma pessoa e essa pessoa não me lembra Deus. Eu olho para mim mesmo no espelho e não lembro de Deus. Eu olho para um carro, para um computador, né, são coisas assim, fruto da inteligência humana, do engenho humano, e isso não me leva a Deus. Então, quer dizer, o mundo ele passa a servir mais como... isso daqui é fruto da ação demoníaca na alma. O mundo ele mais te rebaixa do que ele te eleva. Para uma pessoa que não tem uma visão simbólica da realidade. Consegue entender? Assim, se nada está conectado com nada, logo eu vou absolutizar aquilo que é bom. Eu vou pegar um bem que não é absoluto e vou tornar ele absoluto. Eu vou pegar a comida que não é um bem absoluto e vou tornar absoluto. Vou pegar a saúde que não é um bem absoluto e vou tornar absoluto. E assim por diante. Né?
na esperança de viver um paraíso aqui, na esperança de ser muito feliz. Então, veja você que a ética mundana, no nosso tempo aqui, no mundo moderno, ela prescreve para você ir para a escola, para você ser um bom cidadão, para você escolher uma profissão, etc. e tudo mais, ganhar dinheiro, ser uma pessoa bem-sucedida, ter uma família, ou ir para a vida religiosa, virar padre, freira, monge, sei lá. A ética mundana da vida religiosa não, mas pode ser que você compreenda a vocação religiosa de uma forma mundana, com uma esperança boba de paraíso aqui na Terra. Então, quer dizer, tu vai se realizar na tua profissão, tu vai se realizar no casamento, tu vai se realizar tendo filho, tu vai se realizar numa família, tu vai se realizar... Não vai. Com dinheiro, não vai. Porque isso é fruto da absolutização da coisa. E é por isso que os consultórios de psiquiatria, de psicologia estão cheios. E essa é uma crise que está longe de acabar. Tá certo? O Ocidente inteiro está mergulhado nessa crise. A gente vive uma crise simbólica na nossa civilização. Então, assim, é por isso que eu digo, a psicologia, essa coisa, né, a profissão de terapeuta, que pode ser exercida por um psicólogo, um terapeuta ou psiquiatra, é a profissão do século. Porque, no limite, o que é que o terapeuta vai fazer? Essa reintegração simbólica. Vai te ajudar a parar de olhar para a pedra e ver pedra só. O que faz uma pessoa sofrer? Para pensar. O que faz uma pessoa sofrer? Qual que é a manifestação do sofrimento interior, humano? Qual que é a sensação que você experimenta quando você está sofrendo? De que não há solução. Você está num beco sem saída. Quer dizer, nada está conectado com nada. Então você não consegue conectar aquela situação, aquilo que está acontecendo, com nenhuma outra coisa. E aí parece que você está isolado, ilhado. Entendeu? Quando você vai para a terapia, o terapeuta ajuda você a construir uma ponte. O que é essa ponte? É uma ponte simbólica. Ele te conecta no mundo, você está ilhado. Aí agora você pode sair dessa ilha e ir para a cidade. Você fala, ufa, tem alguém para eu conversar, tem alguém, caramba, tem solução. Nossa, a vida não é só isso. Entendeu? Por exemplo, esse sofrimento, ele não é tudo. E ter uma segunda alternativa é sempre um alívio.